Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Rick, sou quase formado em fisioterapia, porém assim, eu decidi parar devido a ter que decidir entre duas áreas, a fisioterapia e outra área que eu amo demais. Bom gente, porém eu trabalhei aí como um estágio, por um bom tempo na área de fisio, e eu tenho plenos conhecimentos quanto ao uso de diversos aparelhos, tá? Bom, eu resolvi passar aqui para dar algumas dicas para vocês sobre o tão falado aparelhinho na internet aí, tá? E resolvi por quê? Porque eu tô vendo que ninguém está falando realmente o que precisa se falar sobre ele, tá? O tal aparelhinho de choquinho que vocês estão vendo aqui, certo? Esse aparelhinho aqui de fisioterapia e acupuntura, que tanto tenho visto aí o pessoal fazer vídeos no YouTube falando sobre ele. Bom, mas tem algumas considerações muito importantes que eu preciso falar para vocês sobre esse aparelho, tá? Antes de vocês aí quererem comprar esse aparelho, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar esse aparelhinho aqui para vocês. Deixa eu tirar ele da caixa aqui. Tirar o manual dele aqui. E eu já vou também começar a responder uma das perguntas que eu mais recebo que eu mais recebi quando eu trabalhava na fisioterapia, e até hoje eu recebo também. De tanto dos pacientes quanto de outras pessoas me perguntando se esses aparelhinhos aqui, se esse aparelhinho aqui, se a pessoa pode ter em casa, esse aparelho de choque em casa, tá? E gente, esse aparelhinho você pode ter em casa sim, tá? Claro que você pode ter esse aparelhinho, porém não são todos os aparelhos que os pacientes podem ter, tá certo? Então nesse vídeo aqui eu quero tirar algumas dúvidas para mostrar para vocês qual o tipo de aparelho, tá, correto que vocês podem ter em casa. Ó, eu quero mostrar também a maneira como você pode fazer uso do aparelho de forma correta e segura, tá? Mas talvez essa parte de mostrar a forma segura e como usar realmente o aparelho, eu vou fazer até em outro vídeo para vocês, tá? Bom, mas esse aqui é um dos aparelhinhos que eu costumava indicar. Costumava não, costumava porque eu estava fazendo o estágio de fisioterapia e eu indicava muito esse aparelhinho para as pessoas, tá certo? Para os meus pacientes, eu indicava muito e é um ótimo aparelho para você fazer diretamente na sua casa, tá? Por que ele é um aparelho bom e que não causa risco à sua saúde? Porque ele é um aparelhinho que vocês não conseguem alterar, ou seja, vocês não conseguem mexer nos parâmetros deles, tá certo? E eu vou explicar o porquê, tá? Então eu vou precisar pegar o meu aparelho aqui, vou pegar para vocês aqui o meu outro aparelho, tá certo? Que é o aparelho que eu usava na fisioterapia para atender os pacientes. Deixa eu deixar esse aqui. Esse aparelho aqui, gente, ó. Esse é o aparelho profissional, tá? Esse aqui é o que eu usava na fisioterapia para atender todos os pacientes, tá? Então é o seguinte, esse aparelho aqui, gente, a gente consegue ver que ele tem duas correntes, tá? Ele é o TENS, ele tem a corrente TENS, que é a parte para alívio de dor, no caso você faz o choquinho com ele, né? E ele tem a corrente FES, que é para contração muscular, tá certo? Então nesse aparelho existem vários parâmetros, ou seja, diversos tipos de correntes. E quais são essas correntes? São correntes TENS convencional, TENS VIP, FES sincronizado, FES recíproco, FES sincronizado VIP. Então, esse aparelho, eu consigo modular ele, tá? Eu consigo modular a frequência dele, a duração de pulso, o tempo on, o tempo off. Eu também consigo controlar o tempo que vai ser a contração muscular dele, tá? Ou também o tempo que a gente vai usar como estímulo elétrico, tá certo? A rampa de subida, a rampa de descida também, tá bom? Bom, gente, tudo aqui que eu vou estabelecer para o meu paciente eu consigo fazer nesse aparelhinho, tá certo? Entendeu? E eu tenho autonomia de como programar esse aparelho aqui para o meu paciente. Por quê? Porque eu sou acostumado a fazer isso. Por isso, costumamos dizer que esse aparelho aqui, eu costumo até dizer, ele não é recomendado para você ter um desse em casa, tá certo? Por quê? Ou seja, para você ter um aparelhinho desse aqui na sua casa, é preciso você ter um perfeito conhecimento, um conhecimento aí avançado, muito mesmo sobre fisioterapia, tá certo? Eu falo isso por quê? Porque se você usar esse aparelho de modo regular, e o que eu falo quando eu digo regular? É você usá-lo colocando qualquer número, de qualquer jeito, né? Fazer as programações, tudo aqui corretamente, ele não tá ligado, né? Eu posso ligar depois em outro vídeo, tudo. Mas é meio que você fazer as programações erradas, não fazer as programações corretamente, tá certo? Então isso pode prejudicar tanto os seus músculos, quanto a sua saúde, quanto a sua pele também.
Esse aparelho aqui, gente, você pode encontrar aí no mercado, na internet para comprar, mas não é indicado, justamente porque ele é indicado para apenas fisioterapeutas ou clínicas de fisioterapia, tá certo? Durante o meu estágio eu utilizei bastante ele. A não ser que você tenha um bom conhecimento avançado sobre fisioterapia. Portanto, esse aparelho eu não recomendo que vocês tenham em casa, caso não tenham esses conhecimentos de fisioterapia, tá certo? Agora, quanto a esse aparelhinho aqui, esse aparelhinho que é o aparelhinho caseiro, ó, quanto a esse aparelhinho que é o aparelhinho que eu estou indicando para vocês, tá? Esse aqui, por que é bom você ter um desse em casa? Justamente porque nesse aparelhinho aqui, vocês não conseguem mexer nos parâmetros dele, tá certo? Pois os parâmetros dele são únicos. Ele tem um parâmetro apenas de intensidade, tá? Esse parâmetro é único e nele você pode mexer tranquilo, porque não vai te trazer problemas, não vai te trazer risco para a sua saúde, tá certo? O parâmetro desse aparelhinho aqui é um parâmetro que tem a ver com mais frequência, tem a ver com a frequência, e esse parâmetro ele não vai ser prejudicial à sua saúde, tá? Eu já vou mostrar aqui para vocês aqui, acho que vocês conseguem pegar na câmera aqui, ó. Ó, aqui a gente consegue, tá vendo? Tá mudando, ó, da numeração para uma posição melhor que fica aqui para vocês, ó. Ó, se vocês conseguirem ver aqui, ó, ele vai alterar, tá vendo? 2, 3, tá vendo? Eu já tô mostrando aqui para vocês. Vocês conseguem colocar uma frequência de até 15, então, tá? Esse aparelhinho, ele vai em intensidade, ó, você pode aumentar, você pode diminuir aqui, tá certo? Você pode trocar aqui, ó, no modo de trocar o tipo que você vai querer, de massagens, de várias formas, tá? Esse aqui é para perca de peso, que é uma outra parte que eu vou falar em outro vídeo, que esse aparelhinho tem, que as pessoas falam muito também, perguntam muito sobre isso também, tá certo? Então, eu estou mexendo aqui tudo, e assim, essa intensidade é baseada na frequência, e essa sequência, né, aqui, ela vai de 1 a 330 Hz. Então, o que é essa frequência desse aparelhinho? É o quão fundo você vai levar essa tensão elétrica para poder ativar o seu músculo, tá certo? Então, quanto menor a frequência que você utilizar aqui, ou seja, então aqui você vai aumentar a frequência e aqui você diminui essa intensidade também, entendeu? Quanto menor a frequência aqui, a mais na superfície, você vai estar ativando o músculo. E quanto maior a frequência, mais profundo você vai estar ativando o músculo, tá certo? Então, o que você está regulando aqui é só o nível de intensidade. Ou seja, ou você está mais na superfície do músculo, ou você está mais na profundidade do músculo, tá certo? Então isso vai de cada um, vai de cada pessoa, depende de cada um, e cada um vai ter uma tolerância. Mas isso não traz risco para a sua saúde, tá certo? O que traz risco é o que a gente chama de potência, né? Que é a duração de onda, pois essa sim é lisível, tá? Mas esse aparelhinho aqui, ele já é fixo, tá? Ou seja, é um parâmetro que vocês não conseguem mexer de forma alguma. No caso aqui, ele é de 180 miliwatts, tá? Nesse aparelhinho aqui, você não tem acesso, diferente do outro meu, né, que é esse profissional aqui, ó, tá? Do outro aqui que eu consigo modular tudo, né, que eu consigo ter acesso a todos os parâmetros. Então esse eu posso modular. E esse aqui é totalmente fixo. É 180 e pronto, tá certo? E por que ele é muito seguro? Porque ele não vai trazer nenhum risco para a sua saúde, tá? Porque ele funciona como sistema padrão. E assim, como que é esse sistema padrão? Esse sistema padrão ele funciona perfeitamente para 80% da população mundial. Eu falo isso porque nosso corpo ele tem uma filosofia, tá? Perdão, uma fisiologia muito semelhante às outras pessoas, tá certo? Do mundo inteiro. Nós temos uma série de energia elétrica quase que idêntica, tá? Então, o que eu aplico de tensão padrão em mim, com esse aparelhinho, vai funcionar para você também, tá? É por isso que esse aparelhinho aqui funciona para a maioria da população. Por isso que ele é tão eficaz e as pessoas estão comprando bastante, tá? É quando eu preciso indicar para paciente algum aparelhinho para alívio de dor, para alívio de tensão muscular ou algo do tipo, eu sempre indico esse aparelhinho aqui para você ter em casa, porque eu sei que o parâmetro que o paciente vai conseguir apenas mexer é o parâmetro que não é lesivo, tá certo? Que não vai causar nenhum dano, além de ser benéfico, porque funciona como sistema padrão, onde é benéfico para 80% da população, tá bom? Então, gente, eu super recomendo esse aparelhinho aqui, tá? Ele é um aparelho muito, muito bom mesmo, tá certo? No meu caso, vou passar até uma explicação para vocês aqui, tá?
Esse aparelhinho aqui, ele tem um único problema. Aliás, o único problema não. É um pequeno detalhe desse aparelho, que não é exatamente um probleminha, né? Eu vou pegar o meu outro aparelho para vocês entenderem o que realmente eu quero dizer. Vamos lá. Ó, se eu pegar esse aparelho aqui, ó, vou mostrar a parte de trás aqui, ó, os cabos. Essa saída aqui, ó, com dois laranjas, tá? E a saída aqui com 2 laranjas e aqui tem 2 pretos. Vocês estão vendo aqui mais embaixo, né? Dois pretos aqui. Se eu seguir na ponta deles, olha aqui, ó. Se eu seguir na ponta deles aqui, os laranjas aqui, ó, os 2 laranjas, vocês podem ver que aqui tem, tá vendo? Um positivo e um negativo, ó. E no preto também, tá vendo? As 2 pontas, tá, ó. Ele é dividido, o laranja com ponta vermelha e preta, onde sai positivo e negativo, e da mesma forma, nos cabos pretos, a ponta também vermelha e preta, positivo, e um negativo e outro, tá? Então aqui nesse aparelho você tem a marcação que define o ponto exato entre o positivo e o negativo, tá certo? Já no aparelhinho caseiro aqui, que eu estou mostrando para vocês, nesse aparelhinho caseiro, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Deixa eu soltar o fiozinho aqui. Já nesse aparelhinho, ele não vê essa marcação. Esse é o único probleminha que eu estou falando. Na verdade é um pequeno detalhe, né? É um pequeno detalhe apenas, ó. Aqui está a parte de normal. Aqui é onde seria, vamos lá, aqui era como se esse lado aqui fosse o laranja, o duplo laranja, paralelo, duplo, e o duplo preto, entendeu? Só que nesse é diferente. No laranja do profissional ali, uma ponta é positiva e a outra é negativa. Nesse aqui, se você tiver em casa ou você que queira comprar, não interessa, você vai fazer diferente. Quando você tiver, você vai pegar uma parte dupla aqui, né, uma saída dupla aqui, para ser apenas positivo, no caso aqui, positivo, e essa outra parte dupla para ser apenas negativo, tá certo? Então, como você pode simplesmente ver aqui, ó, esses cabos eles são separados por pares. Basta você definir qual desses pares vão ser positivos, no caso esse, um exemplo, e esses negativos. Qual é o erro que eu estou falando da marcação que não tem? E como ele não tem marcação para você saber, você vai separar 2 para positivo e os outros 2, que é outra parte do cabo, negativo. Você pode marcar um xizinho aqui, a caneta, um adesivo, qualquer coisa para você saber identificar. Aí você vai e faz a marcação, que é muito simples, tá certo? E assim, eu acredito que por causa desse pequeno detalhe que eu disse, que era o único probleminha, que a Anvisa não aprovou aqui no Brasil, tá? Porém, por ele ser um aparelho internacional, ele foi aprovado, como vocês podem, apesar que na caixinha aqui eu não estava mostrando, mas ó, ele foi aprovado pela Europa, pela Alemanha, entre outros países, tá? Apenas aqui no Brasil, eu acredito que ele não foi aprovado simplesmente porque ele não tem essa demarcação separada dos polos para mostrar a divisão. Mas isso é o de menos, tá, gente? É muito tranquilo, só você separar, né? 2 positivos, os 2 negativos aqui, tá bom? E eu vou mostrar o que vocês podem fazer também. Você vai saber o que é polo positivo e negativo por essa saída aqui, ó. Digamos que você pega, coloca 2 positivos aqui e 2 negativos aqui. Tá certo? Você só não pode marcar um positivo ou negativo nessa parte dupla aqui, ó. Tá vendo? Saiu daqui, esse duplo aqui, ó. Saiu o duplo daqui, esse duplo aqui vai ser positivo. E o outro você põe negativo, tá certo? Você não pode marcar a dupla de positivo e negativo em um só, no mesmo. Positivo esses 2 e negativo esses outros 2, tá certo? E na hora de você usar no corpo, o que você vai fazer? Suponhamos... Deixa eu separar certinho aqui, ó. Suponhamos que esse 2 aqui é positivo e esse 2 é negativo, tá? Na hora de você usar no corpo, você vai pôr um positivo desse aqui, por exemplo, um positivo desse na barriga, junto com o negativo desse na barriga, tá certo? Você vai colocar, tá? E nunca os mesmos, por quê? Porque se eu coloco os 2 do mesmo, ou seja, os 2 positivos na barriga, por exemplo, e 2 negativos, sei lá, na coxa, isso sim vai ser prejudicial do que benéfico, porque o tratamento não vai ser eficaz e vai ter muita corrente grande passando pelo seu músculo, tá? Então sempre você vai usar um polo positivo e negativo aqui, por exemplo, na barriga, e esse outro positivo e outro negativo aqui, por exemplo, na coxa. Assim você vai estar fechando um circuito, tanto na barriga quanto na coxa, tá? Então esse é o único cuidado, o único viés desse aparelhinho que você precisa ter maior atenção. E nele tem um manual, deixa eu mostrar para vocês o manual aqui, ó. Esse manual aqui, ó. Porém, vocês podem ver que ele está totalmente em inglês, tá? Porém, esse manual, ele fala apenas, gente,
que você deve usar os 4 polos, tá? Ele não especifica essa questão de você entender que precisa separar em 2 positivos e 2 negativos para que assim você possa fechar o circuito para ter um resultado eficaz, tá bom? E é o único cuidado que eu não vi ninguém aí falando aqui no YouTube, nenhum dos vídeos, tá? Quase não tem alguém explicando sobre esse cuidado necessário. Então eu cheguei a ver reviews aí de pessoas falando sobre esse aparelhinho aqui, tá? Tem reviews de pessoas falando sobre esse aparelhinho, mas nenhum deles falou sobre essa forma correta de usar, tá bom? Bom, gente, esse é o único detalhe, tá? Mas tirando isso, esse aparelho é muito prático de usar. É um equipamento super confiável, tem várias funções nele muito boas e até melhor ainda do que esse meu aqui, ó, tá? Profissional aqui, tá bom? Por quê? Existem algumas funções até mais completas nesse aparelhinho aqui, certo? Nesse aparelhinho aqui, ele tem 3 tipos de correntes, esse aqui. E nesse meu só tem 2, tá certo? Nesse aparelhinho caseiro, ele tem TENS, que é para alívio de dor, e ele tem também a corrente Phase e a corrente Russa, que são 2 correntes para contração muscular, tá? E claro, tudo vai depender do quadro do paciente, se ele tem uma artrose, uma dor lombar, uma tensão muscular, depende da patologia dele, tá certo? Mas se vamos usar só o TENS ou só o Phase ou associar os 2, tá? Aí a gente vai ver isso na hora, principalmente para a pessoa que já tem um conhecimento legal. Bom, gente, outra coisa que eu quero falar com vocês aqui, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o funcionamento desse aparelho aqui, tá, suas funções, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, tá, quais são as dúvidas, que eu faço um vídeo explicando para vocês também, tá, e já vou deixar também claro aqui que eu vou fazer esse vídeo para explicar, tá, e assim, por enquanto é isso, tá, fique à vontade, caso tenha dúvidas, deixe no comentário aqui embaixo, tá certo, e para você que tem interesse em ter esse aparelhinho na sua casa, eu vou deixar o link, tá, aqui embaixo na descrição, tá, do mesmo lugar que eu adquiri ele, tá certo, esse aparelho, tá bom? Gente, vou deixar o link logo abaixo na descrição. Você recebe ele direitinho na sua casa, tá certo? Recebe direitinho na sua casa. E assim, espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Desculpa a demora, tá? Mas eu tive que explicar detalhadamente. Por favor, comente aí embaixo o que achou. Deixe seu joinha pra mim, se inscreva no canal, tá bom? Se sinta à vontade, depois eu irei fazer uma sequência de vídeos aqui abordando mais sobre assuntos relacionados a esse aparelho, tá bom? Já no próximo vídeo desse canal eu mostro na prática como usar esse aparelhinho, tá? Muito obrigado mesmo, gente, pela atenção. O Rick falando aqui. Fiquem com Deus.